Oi, pessoal, na aula de agora nós vamos começar a ver as modalidades de propaganda que são previstas nas leis eleitorais, na Lei 9.504 e na Resolução 23.610 do TSE. A primeira modalidade já é uma modalidade que a gente sabe que é proibida, mas a gente precisa ver como é, em que termos que se dá essa proibição. Desde 2016 é proibida a propaganda eleitoral por outdoor. O parágrafo 8º do artigo 39 da Lei das Eleições, ele é expresso. Ele veda a propaganda eleitoral mediante outdoor, inclusive outdoor eletrônico, sujeitando a empresa responsável, além dos partidos, das coligações e dos candidatos, a imediata retirada da propaganda irregular e também ao pagamento de multa no valor de 5 a 15 mil reais. Se o outdoor é um meio de propaganda vedado durante a campanha eleitoral, ele também é um meio de propaganda vedado na pré-campanha. E nós vimos isso no módulo 2, acho que vocês lembram. A segunda modalidade de propaganda que nós vamos ver é a propaganda em bens particulares. É uma propaganda que ela é proibida, mas comporta exceções. Vamos ver o que diz a lei. Essa propaganda é disciplinada pelos parágrafos 2º e 8º do artigo 37 da Lei das Eleições. Diz o parágrafo 2º, não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que elas sejam móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. E também é permitido o adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais. Esses todos são bens particulares, né? Desde que esse adesivo não exceda a 0,5 metro quadrado. Agora vamos olhar essas duas imagens aqui. Vocês conseguem identificar qual que é a propaganda certa e qual que é a propaganda errada, nos termos do que nós falamos anteriormente? Bom, esse primeiro carro está certo. O adesivo é até 0,5 metro quadrado e está posicionado aí no vidro traseiro. Esse outro está errado, porque já ultrapassa muito o tamanho, a metragem que é estabelecida pela lei. A propaganda em qualquer outra espécie de bem particular, que não sejam os enumerados no dispositivo que nós vimos, não é tolerada pela legislação. Portanto, não é mais permitida a propaganda eleitoral em fachadas, em muros e paredes de propriedades particulares. Pode pintura? Não pode, só pode adesivo, tá? É o que está escrito na lei. Isso é razoável? A gente não sabe. A lei eleitoral ela estabelece princípios, regras muito específicas. É questionável. Parte da doutrina, inclusive, acha que há um excesso de regras no controle da propaganda. Mas o que nós temos aqui para dizer, nesse nosso curso que é prático, é que essa propaganda, se ela não for nos termos de que nós falamos anteriormente, ela é proibida. Para que ela seja lícita, a propaganda depende de autorização. Ou seja, a gente está falando do adesivo, tá? Do adesivo que vai ser colocado na casa da pessoa ou no carro da pessoa. Tem que ter autorização ou consentimento do proprietário ou do possuidor. Caso contrário, esses interessados ou o Ministério Público têm legitimidade para propor representação requerendo a retirada da propaganda do bem. Deve ser, portanto, espontânea e gratuita a cessão desse bem particular para propaganda, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca do espaço para essa finalidade. A cessão do uso do bem, portanto, e isso já fica aqui registrado para quando a gente tratar da prestação de contas, ela não vai ser inserida na prestação de contas, porque pressupõe uma cessão a título gratuito do dono do bem. E se essas regras na propaganda de bens particulares forem transgredidas? Não há sanção pecuniária. Portanto, se houver uma transgressão a essas regras, se o tamanho do adesivo for maior do que 0,5 metros quadrados ou se for pintado uma fachada, não vai haver multa.
A única penalidade estipulada pela lei é a penalidade de retirada da propaganda. E isso pode ser feito, aí sim, sob pena de astraente ou do crime de desobediência. Para que vocês entendam melhor o que são essas astraentes, são uma multa combinatória. O juiz pode estabelecer que se a pessoa não tirar em 24 horas, ela vai começar a pagar uma multa. E é isso que é possível ser arbitrado, mas não é uma multa relativa à propaganda, é uma multa relativa ao descumprimento da ordem de retirada. Propaganda nos comitês de campanha. Está estipulada no artigo 14 da Resolução TSE 23.610. Diz que é assegurado aos partidos, às federações e às coligações que estiverem devidamente registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública, fazer inscrever na fachada de suas sedes e dependências o nome que os designe pela forma que melhor lhes parecer. Mas existem limites. Na sede do Comitê Central de Campanha, é possível ter uma placa contendo sua designação como sede do Comitê Central de Campanha, o nome e o número do candidato ou da candidata, em dimensões que não excedam a 4 metros quadrados. Vejam, nós estamos aqui falando de propaganda nos comitês. Propaganda em bem particular até 0,5 metros quadrados. Propaganda nos comitês, na fachada dos comitês, pode ter uma placa de até 4 metros quadrados. Nos demais comitês de campanha, que não seja o central, o limite de 0,5 metros quadrados deve ser respeitado. Então, é só o comitê central da campanha que pode ter uma propaganda maior, uma propaganda de 4 metros quadrados. E aí, a gente vê também que para caracterizar o ilícito, pode ocorrer o que a jurisprudência do TSE chama de efeito de outdoor. O que é isso? Até, inclusive, foi inserido na Resolução 23.610. No artigo 26, que veda a propaganda eleitoral por meio de aparatos que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor, sujeitando os infratores também à retirada e à multa. Portanto, a existência de placas justapostas nos comitês de campanha ou em bens particulares que excedam os limites da legislação eleitoral gera efeito de outdoor, porque causa um impacto visual único e constitui propaganda irregular. Vejam, por exemplo, essa fachada aqui de um comitê. Tem várias placas, vários adesivos justapostos, e eles estão formando um efeito visual de outdoor. Também o TSE já considerou que justapor vários banners, várias bandeiras, de forma a caracterizar outdoor, também é vedado, como a gente vê nessa outra imagem aqui. Esse era o conteúdo da nossa aula 3 do módulo de propaganda eleitoral e nos vemos na próxima aula.